Olá, seja muito bem-vinda a esta videoaula onde vocês estarão aprendendo a fazer esse lindo cachepô de rena. Todo feito com o fio de poliéster, o fio touch da Coriponto Fios. Aqui eu utilizei a cor algodão egípcio e a noz moscada. Nós vamos utilizar também tesoura, um isqueiro para queimar, uma agulha de tapeceiro para fazer os acabamentos, ou uma agulha menor, caso você prefira, e uma agulha de numeração adequada para você. Eu, normalmente, quando uso o fio de poliéster 5 milímetros, eu uso a agulha de 4,5. Vamos precisar também de olhinhos, esses aqui são de feltro, e o focinho também você pode colocar de botão, os olhos também você pode estar colocando de botãozinho ou de feltro, assim como eu fiz, certo? Então, esses são os materiais para a gente estar fazendo esta videoaula, essa peça tão linda, super vendável para dar de lembrancinha ou para enfeitar a casa neste Natal. Vamos lá? Bom, para começar, a gente vai deixar mais ou menos de 15 a 20 centímetros. Eu gosto de deixar para a gente poder estar fazendo o acabamento perfeito nos cantos. Nós vamos começar com o anel mágico. Eu vou pegar o fio, vou deixar esses 15, 20 centímetros aqui para baixo. Vou pegar o fio que vem do novelo, vou passar entre meus dedos, esses dois dedos. Vou trazer ele aqui, vou cruzar e passar aqui em cima. Com a minha agulha, eu vou puxar o fio aqui pra dentro, vou dar uma torcida no fio, pegar o fio que vem do novelo e fechar esse ponto. Aqui nós fizemos o primeiro ponto. Não aperto muito, tá? Pra ele não ficar... pra ficar mais fácil depois da gente fazer os aumentos. Então, nós vamos fazer esse contando 1... 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. Vou tirar meu fio daqui de dentro e vou fechar meu anel mágico. Dou uma ajeitada, tento não puxar tudo de uma vez, tá? E vou ajeitando. Caso precise, ajeita aqui na mesa. Dou aquela puxada para encostar aqui um ponto no outro. Agora, nós vamos introduzir a agulha neste primeiro ponto aqui, tá? Por isso que eu peço para não apertar muito. Eu vou colocar minha agulha de trás para frente, por baixo dessas duas correntinhas que se formam em cima. E vou trazer o meu fio lá para trás. Formando assim as 6 correntinhas em cima, né? Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou uma ajustada para que fique num tamanho correto aqui, para eu estar colocando a agulha depois. Vou pegar aqui por baixo dessas duas correntinhas, vou introduzir a minha agulha. E aqui, ó, eu vou enfiar minha agulha no meio, embaixo dessa voltinha que fica aqui e do lado dessas duas correntinhas. Vou colocar minha agulha com que ela saia lá atrás, ó, no meio das duas perninhas e embaixo dessa barriguinha que fica aqui atrás. Vou pegar o meu fio nós deixamos, né, a ponta, vou trazer ele aqui para trás. E vou puxar o fio do novelo para fazer o meu primeiro ponto. Dou a altura aqui, coloco o meu fio aqui dentro e fecho. Aqui nós vamos fazer 6 aumentos. Porém, eu gosto de começar com um ponto aqui, faço aumentos, no final eu faço mais um aumento aqui. Mais um ponto dentro desse ponto para ficar um aumento, que aí ele fecha melhor aqui os pontos. Então, aqui nesse daqui, nós vamos colocar 2 pontos, sempre observando se ele sai lá atrás das duas perninhas e embaixo da barriguinha.
Ponho pra frente, faço 1 e faço 2. Mais 2, ó, saiu do lado, tá vendo? É no meio das duas correntinhas que precisa tá saindo. Vou lá e faço mais 2 pontos baixos dentro desse mesmo ponto. Vou ajeitando e assim nós vamos seguindo até o final. 2 pontos. Aqui, gente, ó, meu fio enrolou, o que que eu faço? Eu puxo e deixo ele desenrolar, tá? O fio de poliéster é totalmente normal ele ir enrolando. Então, nós vamos fazendo isso. Depois, nós vamos fazer mais 2 pontos. Tá vendo porque eu falo para não apertar muito os primeiros pontos? Porque senão depois fica difícil para a gente estar fazendo 2 pontos baixos junto. Bom, aqui cheguei no final, como eu fiz um ponto aqui, eu vou ter que colocar mais um ponto para ficar o aumento correto, né? Agora, se eu fiquei na dúvida, eu vou contar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Opa, desculpa. conta aqui para as correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... E 12 é a que a gente vai fechar aqui. Então, eu vou fechar do mesmo jeito, eu coloco aqui minha agulha de trás pra frente, puxo o meu fio, deixo ela do mesmo tamanho. Eu gosto de ir ajeitando os pontos aqui, porque muitas das vezes o ponto entra embaixo do outro, ó, aqui, ó, tá vendo? Arrumo ele, deixo ele bem certinho. Regulo aqui atrás. Vou colocar agora minha agulha no primeiro ponto aqui, onde a gente passou a corrente para trás. Vou sair lá atrás, no meio das duas perninhas, e aqui ele forma duas barriguinhas, não uma. Sempre no primeiro ponto vai formar duas barriguinhas, eu preciso colocar embaixo dessas duas barriguinhas. Vou passar o fio que vem da ponta lá para trás, ó. E vou fechar o meu primeiro ponto baixo da minha terceira carreira. Vou ajustar agora o meu anel mágico. Agora eu posso puxar de uma vez para ele fechar, que não tem problema. Eu não puxo muito no começo, porque senão fica difícil a gente tá mexendo aqui nesses primeiros pontos, tá? Porque é o fio que vem do primeiro ponto, então ele fica apertadinho. Aqui eu vou seguir com um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. Porém, eu gosto de sempre deixar o aumento no último, tá? Quando começa com aumento, eu gosto de deixar ele por último para os pontos ficarem mais justinho. Então, aqui é como se fosse o aumento, tá? Na hora que eu estiver chegando no final. Então, eu vou fazer um ponto e aqui um ponto também. Aqui eu faço 2 pontos juntos, que seria o aumento. E aqui 1. Aqui 2 pontos juntos. E 1. 2 pontos juntos. Tenta deixar todos no mesmo tamanho, tá? Ó, esse aqui meu ficou um pouco menor, não gostei. Então, 2 pontos juntos. E 1. Dois pontos juntos. Opa, ó, sem querer eu fiz, tá vendo?
prestar bastante atenção. Pode acontecer, comigo também, de vez em quando acontece, tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Agora 2. E aqui, como eu falei, ficou 1, 2, 3 pontos sozinho, porque esse daqui eu vou ter que fazer um aumento nele. Tá vendo que fica um ponto separado do outro? Então, eu gosto de deixar o aumento por último, para ele ficar mais perto. Vou ajeitar aqui na minha mesa, para deixar ele bem fechadinho. E vou fazer o meu fechamento, igual a todos. Introduzo minha agulha lá de trás para frente, trago a argolinha lá para trás, deixo ela do tamanho igual às outras e vou regular aqui a minha altura. Vou introduzir minha agulha embaixo, dentro do ponto embaixo desse primeiro, que é onde a argolinha foi lá para trás, verificando se ela caiu embaixo das duas barriguinhas e no meio das duas perninhas. Vou pegar o meu fio da ponta traseira aqui para trás. Não esqueçam, tá? De estar trazendo para trás, porque aqui nós vamos fazer o fechamento que eu falei no início, para ficar um fechamento bem perfeito aqui. Então, eu vou puxar. Começo aqui com um ponto. Aqui, como eu tenho 2 pontos juntos, eu vou ter que fazer 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento. Para que não caia aumento sobre aumento, então, nós vamos fazer 2 pontos onde tá o aumento e um aumento onde tem um ponto sozinho, certo? Então, aqui, nós vamos começar um ponto sozinho e agora 2 juntos. 2 pontos sozinhos. E um ponto junto. E assim, você vai fazendo até o final. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Bom, voltando aqui, né? Então, eu fiz aumento, 2 separados, vou fazer um aumento. E agora aqui 2 separados. Tá vendo porque eu gosto de estar fazendo os aumentos sempre no final? Olha como ele fica um pouquinho aberto, tá? Mas aqui não tem como, porque nós tivemos um aumento aqui embaixo, então eu teria que fazer 2 pontos separados aqui. Eu não posso fazer aumento sobre aumento. Então, o que que eu faço? Eu ponho na mesa e dou uma arrumada nos pontos, para que eles fiquem juntinhos, tá? Vou fazer aqui atrás, levar para trás, vou ajustar o meu ponto, opa, vou ajustar, para que fique do tamanho. Deixa eu soltar fio aqui. Vou colocar a minha agulha, mesma coisa, ó, dentro do ponto aqui embaixo dessas duas perninhas, dessas duas correntinhas aqui, no meio das duas perninhas e embaixo da barriguinha. Vou pegar o meu fio da ponta, trazer aqui para trás e fechar da altura aqui e fechar o meu ponto. Agora, nós vamos fazer 3 pontos sozinhos e uma correntinha, desculpa, 3 pontos sozinhos e um aumento, 3 pontos sozinhos e um aumento. Aqui vai dar certinho, ó, 1, 2, 3 pontos sozinhos e depois do aumento, nós vamos fazer um aumento. Então, não vai cair em cima de aumento, tá? Então, começa com 1, 2, 3 pontos sozinhos e um aumento. Três pontos sozinhos
e um aumento. E assim nós vamos seguindo, eu vou seguir aqui até o final e já volto com vocês. Voltando, então, vou fazer, ó, fiz 1, 2, o terceiro ponto e o aumento. Vou ajeitar de novo. Eu sempre gosto de ajeitar os meus pontos para que eles fiquem bem certinho. Aqui nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Então, nós vamos para a última carreira. A última carreira, nós vamos fazer 4 pontos, porque a de baixo nós fizemos 3, né? Então, nós vamos fazer 4 pontos sozinhos e um aumento. 4 pontos sozinhos e um aumento. Então, eu faço, levo meu fio lá pra trás, faço o primeiro ponto. Aqui, como que eu vou fazer? Eu tenho 3 pontos sozinhos. Eu vou colocar o meu aumento no meio dele, ó. 1, 2, 3, e vou colocar no segundo, para ficar no meio. Então, aqui eu fiz um ponto, vou fazer um aumento. E agora, eu começo a contar 4 pontos. Então, a gente faz um antes do aumento da carreira de baixo, 2 em cada ponto do aumento de baixo, e um depois do aumento da carreira de baixo. E agora eu faço meu aumento. Então, faço de novo. 1, 2, 3, 4 e o aumento. Para eu ver também se eu tô fazendo certo, se eu não tô fazendo certo, eu geralmente olho aqui embaixo, se meu aumento tá caindo em cima do ponto do meio da carreira de baixo, tá? Então, aqui eu vou fazer até o final e já volto com vocês. Então, aqui voltando, fiz o aumento e vou fazer 3 pontos sozinhos, porque o primeiro aqui eu já fiz. 1, 2, 3. O último aqui eu não fecho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Aqui no último ponto, o que que a gente vai fazer? Quando eu for fechar, eu pego aqui o fio que vem do novelo, vou segurar ele aqui por baixo, ó, vou travar ele aqui. E vou pegar, segurar esse fio que é da ponta que eu pedi para deixar um pouco maior. E vou fechar com ele. Passo tudo. Vou pegar aqui por trás de novo, como se eu estivesse fechando. Mas agora, eu pego esse fio que nós deixamos em espera e vou fechar a minha carreira com ele. Tá? Ajeito aqui. Pego o fio aqui, ajeito o ponto, puxo. E agora aqui nós vamos colocar ele, se ele saiu daqui, passou aqui dentro, nós vamos colocar ele aqui dentro novamente. Então, eu passo aqui por trás da barriguinha e da correntinha e puxo ele lá para trás. Vou ajeitar, deixar ele no tamanho certinho, para que não fique aparecendo depois, né? Porque ele... para deixar um acabamento bem perfeito. E agora, nós vamos utilizar de novo o fio que vem do rolo. Vou introduzir vou deixar esse fio aqui pro lado de cá,
tá? Não pro lado de cá, eu gosto de deixar ele pro lado de cá, pra ele dar uma travada. E aqui, ó, onde ele saiu, eu vou introduzir minha agulha aqui, do lado dele, vou puxar o meu fio aqui pra frente. E vou dar a volta inteirinha de pontos baixíssimos. Os pontos baixíssimos, nós vamos introduzir o fio, ou a agulha lá atrás, puxar o fio e passar direto, tá? Então, nós vamos fazendo pontos baixíssimos até o final. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Chegando no final, ó, eu vou fazendo os pontos. A hora que eu chegar no último aqui, ó, porque aqui eu fiz o primeiro, na hora que eu chegar no último, eu vou introduzir, vou deixar meu fio do rolo em espera e agora eu vou pegar de novo o meu fio que ficou em espera do começo, que tem a ponta. Vou passar aqui, ele vai ter que sair daqui de dentro, passar aqui atrás e voltar para ele fazer um ponto falso, né? Então, nós vamos introduzir a agulha aqui por baixo, levar lá para o outro lado. E agora, ele vai ter que entrar por aqui. Então, para ele entrar por aqui, ele vai ter que sair aqui atrás, ó. Tá? Caso você tenha dúvida, enfia aqui de trás, de frente para trás, olha lá onde ele saiu e coloca a agulha. Puxa ele lá para trás. Dou aquela ajeitada nos dois. E aqui nós terminamos a base do nosso cesto de rena. Agora, nós vamos começar com a subida. Bom, agora nós vamos começar a parte da subida, tá? Então, na subida, nós vamos utilizar o fio conduzido. Por que o fio conduzido? Porque nós teremos troca de cores em carreiras. Tem carreiras que nós vamos ter duas cores, tá vendo? Aqui nós viemos com o algodão egípcio, aqui com a noz moscada e volta com o egípcio. Então, nós vamos ter que conduzir fios, tá? Para começar, nós vamos virar a nossa base. Quem quiser arrematar já esse fio, pode estar arrematando. Bom, deixa eu arrematar para ele não ficar atrapalhando aqui. Deixa ele bem certinho. Enfiar aqui no meio de alguns fios, vou voltar lá para trás. Arrumo, deixo minha base bem certinha. Vou passar por dentro de um ponto. Vou cortar rente. E vou queimar. Queimar sempre com a chama azul, tá? Bem na pontinha do óleo. Eu dou até uma viradinha assim, ó. E coloco só a pontinha, a chama amarela não. Pego uma agulha e ponho lá pra dentro e seguro pra colar. Pra quem me conhece há mais tempo, sabe que eu gosto de estar usando essa agulha aqui pra fazer arremates, tá? Eu peguei uma agulha qualquer aqui, quebrei a pontinha dela, como se tivesse isso aqui, tá vendo, ó? Tivesse essa pontinha aqui, eu quebrei ela e ficou essa outra pontinha pra eu estar fazendo esses acabamentos com o isqueiro, certo? Então, aqui, o que a gente vai fazer? Nós temos esse fio que já tá do lado correto, porque eu gosto de deixar essa parte mais bonita pra baixo, porque quando alguém for olhar, ela sempre vira, né, e olha embaixo. Então, dentro é uma coisa que você coloca utensílios dentro e ela esconde, tá? Se for uma bandeja que é muito aparente, aí tudo bem. Se não, aqui como que nós vamos começar? Nós temos essas duas correntinhas que se formam aqui embaixo e nós temos essas duas correntinhas que se formam aqui do lado. Nós vamos pegar apenas essa alcinha de cima, tá? E
essa perninha aqui de dentro. Neste caso, no começo, vocês vão ver que só vai ter essa perninha aqui. Aqui ela vai ter essa e essa. Perninha não, barriguinha, né? Aí, consequentemente, ó, vai ter essa que a gente vai pegar e duas aqui. Essa e duas, essa e duas. Então, a gente sempre vai pegar só a primeira, tá? Somente essa daqui, ó. Essa de trás não precisa tá pegando, tá? Então, nós vamos pegar, enganchar o fio, trazer ele lá pra cima da altura. E agora, nós vamos colocar o nosso fio que vai ser conduzido. A gente vai fechar ele aqui no meio, ó. Aqui a gente trava ele. Aqui, na primeira carreira, tenta não colocar muita força também, não apertar muito, tá? Porque a primeira carreira, geralmente, ela é menorzinha, então a gente tem que deixar ela um pouquinho maior. Então, aqui nós vamos pegar esse fiozinho, ó, essa perninha de cima. E aqui, ó, tem duas barriguinhas, né? Nós pegamos apenas uma. Deixo o fio aqui conduzido, para ele passar no meio, e fecho. Agora, aqui, nós vamos começar, ó, com o lugar que tem duas barriguinhas, a de dentro, ó, a do meio e a de trás. Essa de trás a gente não pega, tá? Então, a gente pega somente essa, deixa esse fio descansando aqui, dá a altura e fecha. Vou ajeitando os meus pontos e vou fazendo isso até o final. Sempre passando esse fio no meio, pra gente tá escondendo ele, tá? Se você esqueceu uma perninha aqui, eu esqueci de esconder uma vez, ó, deixa eu mostrar pra vocês como fica. Eu passo aqui, aí depois eu venho e continuo a pegar. Olha como fica aqui atrás. Ele aparece, tá? Então, a gente não pode esquecer de sempre colocar ele dentro do ponto, para que ele fique bem escondidinho. E assim eu vou fazendo ponto sobre ponto, vou ajeitando, puxo, ó, aqui, ó, ele ficou errado de novo. Eu não cheguei a puxar tudo, tá vendo? Aí, agora sim. E fecho. Agora sim, a gente continua. Então, assim, eu fiz isso justamente para vocês verem que a gente precisa tá colocando ele dentro desse fio, ó. Ó, olha lá. Dentro do fio e dentro do ponto, tá? Vou ajeitando. Aqui, ó, eu vou dar uma leve puxada, até ele se mexer aqui, pra travar, tá? É pra deixar ele bem esticadinho aqui. Não puxa muito pra ele não ir pra dentro, tá? Então, a gente tem que puxar de um tanto, uma força sutil. E aqui nós vamos conseguir, ó, nós vamos colocando aqui, ponto sobre ponto. Eu gosto de ir sempre ajeitando, ó, pro lugar que eu quero que ele cresça, tá? Ele vai abrindo, é normal, mas aí eu vou fechando, tá? E aqui eu vou fazer até o final e já volto aqui com vocês. Aqui já estou chegando no final. Ó, aqui eu fiz meu último ponto, primeiro ponto, quer dizer, então aqui é meu último ponto. Faço, dou uma alturinha, fecho aqui, arrumo esse daqui de trás e, ó, eu tento juntar o máximo aqui. Tão vendo, ó, esse ponto eu acho que eu deixei muito largo. Então, eu vou refazer ele, tá? Então, vocês vão sempre olhando se seus pontos estão iguais, se tá bonitinho.
E aqui eu finalizo, dou uma ajudadinha aqui pra juntar meus pontos. Agora, nós vamos fazer o fechamento igual a todos, tá? Vou introduzir minha agulha aqui por trás. Deixo esses fios por baixo da agulha, tá? Vou trazer o meu fio aqui lá pra trás, a minha barriguinha, né? Vou deixar ela do tamanho igual das outras. E aqui um tanto que eu consiga tá enfiando a minha agulha. Agora, nós vamos começar a fazer pontos baixos centrados. O ponto baixo centrado nada mais é do que você introduzir a agulha dentro do ponto baixo. O ponto baixo seria esse Vzinho e a barriguinha. Esse Vzinho e a barriguinha. Então, nós vamos fazer ele embaixo da barriguinha e por dentro dessas duas perninhas. Quando eu coloco lá, introduzo ela lá para trás, ela precisa necessariamente sair por baixo das duas perninhas aqui também e por baixo dessa barriguinha, tá? Para ser o ponto baixo centrado. Só que agora, na hora que a gente for colocar a agulha, nós vamos ter que introduzir e nós vamos ter que passar, ó, por baixo do fio que tá sendo conduzido. Veja se vocês conseguem enxergar aqui, tá vendo? Se você abre aqui, ó, tá vendo? Ó, meu fio conduzido aqui, ó. Tá? Eu sempre tenho que pegar ele por baixo. Vou trazer o meu fio conduzido aqui por cima, que nós vamos conduzir ele inteirinho de novo. Vou pegar o meu fio do rolo, trazer pra frente, dar a altura e enganchar aqui. Este fio conduzido no meio, tá? Pra hora que eu fechar, ele travar. Segura esses dois pontos aqui, ó, segura aqui atrás e segura aqui na frente, pra ele não puxar pro lado, segura ele bem forte e dou uma leve puxadinha. Por quê? Pra ele se esticar aqui, ó. Porque se ele fica frouxo, isso daqui aqui, ó, ele vai ficar aparecendo na emenda. Notem que aqui na emenda, ó, deixa eu ver, ó, aqui tá com a luz. Ó, na emenda aqui, ó, você não vê o meu fio, tá, ó. Você não vê o fio passando por aqui, o fio noz moscada. Então, a gente segura aqui, dá aquela leve puxada. E agora, nós vamos seguir fazendo pontos baixos centrados, colocando no meio das duas perninhas aqui e por baixo do fio, saindo lá por trás no meio das duas perninhas e por baixo das duas barriguinhas. Tenta deixar esse fio, gente, o máximo possível aqui, assim, ó, não lá atrás e nem aqui na frente, para depois não ficar difícil de você pegar ele por baixo, tá? Então, ele fica mais fácil para você conseguir pegar. Dou altura e fecho. Aqui eu já arrumo meus pontos, para ele não ficar caído. Eu vou sempre fechar o meu ponto para cima, pro lado, para onde você quer que cresça o fio. E eu sempre trago um pouquinho pro lado, tá? Para os pontos não cair, porque normalmente, ó, quem é destra, os pontos tendem a cair para a esquerda. Quem é canhota, ele tende a cair pro lado direito. Então, a gente sempre tem que estar tomando cuidado com isso. Então, aqui eu vou fazendo, pegando por baixo do meu fio que está sendo conduzido. Ó, aqui ele ficou enroladinho, ó, eu puxo um pouquinho. Não puxa muito, não puxa demais, para ele não entortar pro lado, tá? E para ele não repuxar e não fechar o meu cesto. Ó, vou introduzir, tá vendo? Tá por baixo. Trago. Deixo esse aqui por cima e fecho. Vamos lá de novo. E fecha. Bom, tem gente que gosta de estar fazendo os fios, os pontos baixo centrado, pegando assim como faca, tá? Segurar assim e fechar como faca. Eu, Andressa, gosto de fazer os meus pontos como faca não, pegar como lápis, tá? Eu gosto de pegar como faca. Então, eu consigo tensionar o meu ponto melhor, deixando o meu
meu trabalho na bancada. Eu sempre tenho um pezinho para colocar nele, tá? Para ele não ficar se mexendo. Então, eu pego o meu fio, puxo, dou a altura aqui, ó, que assim eu consigo dar a altura melhor. Ele não fica nem para baixo e nem para cima. Eu dou a altura que a minha agulha fique reta. Laço aqui e puxo para cima e um pouco para o lado, tá? Então, eu gosto de estar fazendo assim os meus pontos baixos centrados em cestos. Eu vou mudar um pouquinho a câmera para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá, ó. Eu sempre, ó, eu consigo enxergar o meu fio, eu passo por baixo, dou a laçada lá atrás, puxo o meu fio para cima, deixo minha agulha reta, ó. Ajusto, se eu puxei muito, ó, eu consigo ajustar meu fio lá atrás. Deixo aqui esse fio conduzido por baixo e fecho. Tá vendo? Ó, eu fecho puxando um pouco pro lado, para que não tenha a tendência dele ir pro lado esquerdo, como toda vez acontece, tá? Então, aqui eu vou ajeitando, vou puxando, vou arrumando o meu cesto. Sempre trazendo um pouco ele mais pra cá, ó, os pontos, pra não tombar pro outro lado. Então, assim, é um dos segredos pra gente conseguir deixar nossos cestos bem retos e os pontos não ficarem caindo, tombando pro lado, tá? Uma coisa que ajuda muito é o pezinho, para não ficar levantando o cesto, tá? Olha a diferença se eu fizer sem, quer ver, ó? Ó, ele fica leve, ele fica bambo, tá vendo? Então, se eu coloco esse pezinho, ele fica bem firme. Só na hora de eu colocar aqui, porque como é a primeira carreira, não tem como, tá? Então, na hora que eu for fechar, ó... Na hora que eu for fechar o meu ponto, ele não se move. O cesto não move, tá? Então, eu gosto de estar fazendo com um pezinho. E eu gosto de estar fazendo com ele na bancada aqui. E não ele na mão, segurando como garfo, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo a minha segunda carreira até o final e já volto aqui com vocês. Bom, voltando, estou chegando aqui no final, continuo fazendo da mesma forma. Pego o meu último ponto. Ajeito aqui atrás. Puxo. E fecho o meu ponto. Dou uma leve puxada aqui. Agora, eu vou trazer, ó, a minha volta inteira, puxando pro meu lado oposto, pro meu lado direito, para que ele não tombe. Assim, vai ajudando a ficar mais retinho. Vou fazer aqui a minha junção, né? Porque sempre ele fica um pouquinho aberto. Então, eu já ajudo aqui, pra ele ficar retinho e para os pontos se aproximarem aqui um do outro. Vou passar minha agulha, deixa eu deixar meu pezinho. Vou passar minha agulha de trás para frente. Vou puxar o meu fio lá para trás. Aqui eu gosto de ajeitar já os pontos, para deixar eles bem juntinhos. Ó, eles ficam bem juntinhos, tá? Dou aquela puxadinha ajustada. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu já passei isso pra vocês, no meu feed, eu gosto de colocar a agulha de tapeceiro aqui, ó, dar uma puxadinha de leve, pra que não escapa, tá? Vou trazer esse fio aqui pra cima. Vou passar aqui, ó, no meu ponto, embaixo da onde eu enfiei esse fio lá pra trás. Vou passar aqui no meio e eu vou ter que passar por baixo do fio que está sendo conduzido. O primeiro ponto é meio dificinho, mas vocês conseguem, tá? Ó,
Olha lá o fio. E por trás, eu tenho que passar por baixo das duas perninhas e embaixo das duas barriguinhas. Nunca esquecer disso. Pego o meu fio, trago pra frente. Aqui, geralmente, o meu ponto, ele fica meio aberto, tá? Então, o que que eu faço? Eu ajeito antes de fechar. Arrumo, deixo ele bem perfeitinho. E passo aqui por dentro, né? O meu fio conduzido, que ele tem que ficar por dentro. Dou uma leve esticadinha aqui, ó. Porque quando a gente coloca, ele vai pra dentro. Por isso que eu gosto de colocar isso daqui, para que esse fio não entre, não saia, né? Dou a altura certa. Trago ele pro lado, ó, pra não ficar torto. Engancho e fecho o meu ponto. Seguro aqui, ó, igual de novo, ó, e dou uma leve puxadinha, tá? Agora, nós vamos pra terceira carreira, do mesmo jeitinho, colocando o fio dentro do ponto baixo centrado e passando por baixo do fio conduzido. Notem que se eu for deixando ele aqui bem em cima das correntinhas, não aqui na frente, não lá atrás, quando eu vou colocar o meu fio, minha agulha, ó, ele normalmente, eu introduzo minha agulha um pouquinho para baixo, não retinha, tá? Pouquinho para baixo, ó, ela é um pouquinho inclinada para baixo. Ela já pega o meu fio conduzido, tá? Então, fica bem mais fácil você tá fazendo, deixando esse fio conduzido sentado aqui bem em cima dessas correntinhas. Ó, já vou puxando pro meu lado oposto do que ela encurva, né? Do que ela inclina. Notem, ó, que meus pontos ficam bem retinho, tá vendo, ó? Porque eu sempre vou ajeitando. Não adianta vocês fazerem com pressa, correndo, sem ajeitar os pontos, porque ele vai inclinando mesmo. Eu seguro toda vez que eu vou fechar o ponto, ó, na hora que eu puxo, tá vendo que eu seguro aqui, ó? Eu tenho essa mania de segurar, de puxar, segurar aqui também, ó. É uma das coisas que eu faço para tá fazendo os meus cestos. Tá? Eu não simplesmente, ó, engancho e puxo, tá? Ou puxo pra lá. Eu gosto, ó, de enfiar lá pra trás, puxar, dou a altura, ó, que é a altura aqui, e, ó meu dedo aqui, ó, eu seguro. E na hora que eu vou puxar sempre essa daqui pra dar uma leve esticadinha, eu também seguro os pontos. Ajeito e vou fazendo. Ó, notem que aqui, ó, ficou um pouquinho puxado o fio, tá vendo? Então, ó, o que que eu vou fazer? Vou puxar um pouco, ó lá, tá vendo? Ó, agora ele se assentou. Eu não puxei ele muito bem. Que bom que aconteceu isso, que aí vocês podem ver o que aconteceu. Ele ficou aqui um pedacinho. Então, aqui ele vai aparecer. Aí, o que que eu faço? Pra não puxar aqui e cair tudo pro lado, eu pego uma agulha, ó, e vou puxando de pouquinho em pouquinho, ó. Seguro meus pontos aqui e vou puxando de pouquinho em pouquinho, ó. Seguro meus pontos, ó. E vou ajeitando, tá? E aqui eu posso segurar e puxar devagarzinho. Certo? Não puxe esgarça pra vir daqui até aqui, tá? Porque senão é perigoso ele ir pra dentro, você puxar demais. Que mais? Ele ficar repuxando pra dentro. Então, os pontos cair pro lado. Então, não faça isso. Foi muito bom ter acontecido isso que eu mostrei pra vocês como que eu faço, tá? Acontece, às vezes acontece. Não é sempre que fica tudo perfeitinho, tá? Então, aqui eu vou seguir minha terceira carreira, do mesmo jeitinho. Ó, nós vamos fazer 3 carreiras iguaizinhas, somente com a cor algodão egípcio, que é essa begezinha aqui.
Já na quarta carreira, nós vamos fazer um ponto na cor noz moscada, porque atrás, ó, é tudo a mesma coisa, tá? Então, eu vou fazer até o final e já volto aqui com vocês. Chegando no final da terceira carreira, vou terminar do mesmo jeito e começar do mesmo jeito. Arrumo os meus pontos. Deixo ele bem certinho aqui na frente. Vou fazer a mesma coisa, levar esse meu fio lá pra trás. Ó, aqui ficou muito, eu ajusto. Ó, aqui eu puxo para um jeito que ela não escape, tá? Não precisa puxar muito assim, tá? Porque ela fica repuxada aqui, tá? Então, assim, é só um pouquinho para que ela fique... Deixa eu fazer de novo para vocês verem. Ó, eu dou uma leve puxada, aí, para que ela fique firme aqui, para que ela não escorregue, tá? Aqui nós vamos começar do mesmo jeito. Lá atrás, que eu faço as emendas. Então, o meu primeiro ponto aqui junto, ou meu primeiro ponto sozinho na cor noz moscada, eu vou fazer lá na frente, tá? Às vezes eu gosto de deixar a emenda um pouquinho pro lado aqui, tá? Pra ela não ficar muito visível aqui, apesar que ela é bem perceptível, tá vendo? Ela fica bem perceptível, mas aí vocês escolhem a critério, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 vezes 6, 36. Eu tenho 36 pontos. 36 pontos. Então, aqui, 36 pontos. Eu vou ter 18 para um lado e 18 para o outro, tá? Então, eu vou fazer 18 pontos aqui. Vou fazer um ponto na cor noz moscadas e depois vou fazer 17 pontos, tá? Ou ao contrário, ou se vocês quiserem deixar a emenda aqui do mais pro lado, então vocês fazem 10, o ponto e continua, aí tanto faz, tá? Vou trazer meu fio pra cima, vou enganchar o meu fio, trazer ele pra dentro, lembrando que tem que pegar por baixo do fio aqui conduzido. Arrumo meu ponto. Passo ela aqui por dentro, ó. Ajeito. Coloco. E travo. Seguro aqui, dou aquela leve puxadinha e vou continuar fazendo os meus pontos. Então, aqui nós vamos contar quantos pontos nós temos para a gente poder estar trocando lá na frente com o noz moscada, tá? Então, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Vocês estão vendo que eu tô sempre ajeitando, não esqueçam, tá? Pra ele ficar bem retinho. 7. Eu tô frisando, gente, justamente para ele ficar bem retinho, porque tem gente que se frustra que os pontos caem pro lado. O meu, antigamente, fazia isso também, caía demais. Mas com prática, com cuidado, com persistência, a gente vai adquirindo esse conhecimento e vai conseguindo deixar ele mais retinho os pontos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 11. 12. 13.
14, 15, vou fazer 16. Não vou fazer 18, não, vou fazer 16, tá? Fiz 16. Agora, nós vamos trocar esse fio. No 17º ponto, que é o último aqui em branco, em bege, né, no algodão egípcio, eu vou puxar, deixar na altura, vou pegar esse fio aqui, passar por baixo da minha agulha e por cima do fio que eu vou trocar, tá? Então, aí eu levo ele lá pra trás. E esse daqui, ó, eu seguro pra essa laçada aqui não se mexer, tá? Então, eu travo, puxo e travo. Vou fazer um ponto pegando também por baixo do fio conduzido. Como vai ser um ponto só, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Trago esse fio aqui por aqui, puxo esse lá pra trás, travo aqui o meu fio pra não mudar aqui e fecho com a outra. E agora, eu vou continuar todos os meus pontos até o final, pegando por baixo do fio conduzido, não esquecer isso, apenas na cor algodão egípcio. Então, eu vou fazer aqui até o final e já venho com vocês. Bom, cheguei aqui no final, nós vamos fazer a mesma coisa. Passar meu fio lá pra trás. Vou colocar minha agulha por baixo do fio conduzido, por baixo das duas barriguinhas, no meio das duas perninhas. Vou ajustar aqui o meu fio. Passo esse por cima, né? Para ele ser conduzido. Puxo meu fio aqui pra cima. E fecho. Arrumo, ó. Dou aquela tombada de novo. Segura meu fio, meu cesto aqui embaixo, ó, com os dedos. E, ó. E vou puxando pro lado, tá? Ó, como ele tá retinho. Certo? Meu pezinho inseparável. Vou segurar aqui e puxar um pouquinho, pra ele ficar bem certinho aqui. Se você vê, ó, que ele tá meio largo aqui, você vai lá e puxa um pouquinho mais, tá? Mas não muito, senão vocês sabem. Bom, a minha quarta carreira vai ser quase a mesma coisa. Porém, nós vamos fazendo, na hora que chegar um antes deste que a gente fez sozinho, nós vamos fazer um antes, um em cima e um depois, tá? Então, a minha 1, 2, 3, 4. A minha quinta e a minha sexta carreira vão ser iguaizinhas, tá vendo, ó? Apenas com 3 pontos na cor noz moscada. Então, nós vamos fazendo, eu vou fazer essa carreira com vocês. E a de cima, que é igualzinha, aí vocês podem estar fazendo sozinhas. Se tiver alguma dúvida, é só olhar essa mesma carreira, porque é idêntica. Com o fio de poliéster, você tem que fazer um pouco mais suave. Não pode colocar tanta força nos pontos, tá? É um fio mais delicado, mais sofisticado, que deixa o trabalho, assim, maravilhoso. Eu me encantei muito com os fios de poliéster. Amo os fios de malha também, mas os fios de poliéster também é maravilhoso. Bom, ó, tô chegando aqui na hora de trocar. Tá vendo que eu tô com 2 pontos antes desse daqui.
Então, nesse daqui, eu vou ter que trocar a fechada dele, para eu começar o outro ponto com a noz moscada. Então, uma antes, eu pego sempre por baixo, tá? Independente, sempre por baixo aqui do fio conduzido. Vou dar altura, trago ele por baixo da agulha e por cima do fio. Seguro ele aqui para não soltar e fecho esse ponto. Agora, nós vamos fazer 3 pontos. Aqui, ó, eu preciso pegar por baixo do fio também. Faço 1. Aqui também. 2. E mais 1. Agora, nós vamos trocar, porque eu preciso fechar com a cor algodão egípcio para eu continuar com ela. Passo por baixo da agulha, por cima deste fio. Travo aqui e fecho o meu fio com o algodão egípcio. E aqui eu vou seguindo até o final, a mesma coisa. E a próxima carreira, que é a 6ª carreira, nós vamos fazer igualzinho. Na hora que eu chegar no final da 6ª carreira, eu volto aqui com vocês. Bom, agora eu estou chegando ao final da minha 6ª carreira. Fiz o meu último ponto. Ajeito. Dou aquela puxadinha pro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a 6ª carreira, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª carreira, nós vamos fazer ela inteira de noz moscada. Então, seria a 7ª, a 8ª e a 9ª carreira, as 3 iguaizinhas, apenas com a cor marronzinha, que é a noz moscada. Vou precisar conduzir embaixo o fio algodão egípcio? Vou precisar, para que não fique tamanho diferente dos pontos de cima com o de baixo, tá? Então, aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar, vai ser um pouquinho diferente, tá? Jeito aqui, vou trazer a minha argolinha lá pra trás. Ela já tá do tamanho que eu gosto, tamanho certo. Vou colocar a minha agulha por baixo do fio conduzido, a mesma coisa. Lá no meio das 2 perninhas, embaixo das 2 barriguinhas. Só que agora, o que eu vou fazer? Em vez de passar o fio noz moscada aqui, eu vou passar o fio algodão egípcio, tá? Vou fechar com a noz moscada. Vou dar a altura aqui. Arrumar o meu ponto. E fecho. Dou aquela leve puxadinha. Agora, nós vamos conduzir o fio algodão egípcio, em vez do noz moscada, tá? Uma dica que eu dou, gente, deixa ela bem certinha aqui, porque como ela é da mesma cor que essa, na hora que você for fazer a carreira de cima, vai ser mais difícil você enxergar esse fio, tá? Então, se ela tá bem certinha aqui, ó, fica mais fácil de você tá pegando o fio correto, tá? Então, aqui nós vamos fazendo, pegando o fio conduzido lá de baixo, arrumando, dando aquela leve puxadinha. E continua. Aqui é muito simples, tanto a 7ª, a 8ª e a 9ª carreira, é só isso, tá? Ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado, não tem troca de cor, não tem nada, tá? Não tem aumento, não tem diminuição, é apenas isso. Muito simples e muito fácil. Então, eu vou fazer essas minhas 3 carreiras aqui e volto com vocês. Bom, voltei aqui com vocês porque a segunda carreira na cor noz moscada, o que nós vamos fazer? Nós vamos introduzir a agulha aqui. Notem, ó, que tá aqui o meu fio, ó, que foi conduzido agora, que é o que é o algodão egípcio, ó, ele tá ali, tá vendo, ó? Então, não esqueçam que você tem que pegar agora o algodão egípcio
ele vai ser um pouquinho mais difícil nessa oitava carreira, porque ele vai estar escondido na mesma cor aqui de baixo, tá? Porém, ó, se eu deixei ele estacionado certinho onde eu falei, ó, eu coloco minha agulha, ó, ele já sai lá em cima, tá vendo, ó? Consegue enxergar, ó? Ele já cai certinho. Ó, vou colocar de novo, ó. Olha ele lá, ó. Ele fica mais, ó. Opa. Deu pra ver ele aqui, né, ó. Então, assim, é muito importante você deixar estacionado bem certinho o fio, para que a gente não tenha problema para pegar ele depois na carreira de baixo, tá? Então, é isso que eu vim tá passando aqui para vocês. Não esqueçam de pegar, porque senão depois, se você não pegar, ele vai aparecer o fio branco aqui, tá? O fio creme. Então, não esqueçam, sempre pega. E se você não pega também, ele aparece aqui na parte de dentro, tá? Então, é isso. Na hora que eu chegar na última volta aqui, na 9ª volta até o final, eu volto com vocês. Agora... Bom, agora nós vamos para a última carreira e nós vamos adicionar os chifres de acrílico. Porém, nós vamos adicionar apenas na última carreira mesmo, que é os de baixíssimo, tá? Aqui nós vamos pegar o fio por baixo do fio conduzido. Já cortei o meu fio e dei uma queimada, vou arrematar ele depois certinho. E vou fazer também essa carreira inteirinha de pontos baixos centrados, tá? Normalmente, só que sem ter o fio conduzido. Então, tenta não apertar muito para deixar ele um tamanho certo, porque os de baixo a gente já conduziu um fio, então nesse não tá conduzido. Então, tenta não apertar muito para não ficar diferente o tamanho dos pontos, tá? Com as de baixo. Eu vou fazer aqui até o final e já volto aqui com vocês. Bom, agora aqui a última carreira, que é o dos pontos baixíssimos, apenas de baixíssimos, nós vamos passar o fio lá para trás. Nós vamos introduzir a agulha embaixo desses 2 fios que vão para lá, colocar dentro da argolinha e vamos puxar o fio para trás. Vamos começar a fazer pontos baixíssimos. Aqui eu vou contar 14 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No 14º eu vou colocar o meu chifrinho, tá? Então, aqui, ó, eu vou querer que ele fique nesses 2. Pula um aqui e vai ficar nesses 2, tá? Então, eu vou colocar aqui a minha agulha. Eu vou pegar uma agulha menor, tá? Porém, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele lá dentro da bolinha de lá, né? Do furinho de lá. Vou trazer o meu fio pra frente com cuidado, tá? Pra não quebrar o acrílico. E vou fechar o meu ponto. Agora, eu vou de novo, não centrado, tá? Vou aqui do lado, coloco na argolinha do lado, puxo com cuidado e fecho com o meu fio, com a minha agulha mesmo que eu tava crochetando, para não ficar diferente o tamanho. Venho aqui pro lado, fiz o meu primeiro aqui. Paro, dou uma olhada. Se eu colocar aqui, ó, vai ficar assim. Se eu acho que vai ficar bom. Eu acho que no de cá vai ficar melhor. Então, eu desmancho esse. E vou colocar minha agulha, então, neste, tá? Agulha menor. Deixo essa daqui, que é a que eu tô crochetando. Coloco no buraquinho do lado direito. Puxo o meu fio devagarzinho, pra não quebrar o acrílico e fecho. Vou no outro, puxo devagarzinho, trago pra frente
e com a minha agulha que eu estava crochetando, fecho. E aqui eu vou continuando. Paro, vejo se eu acho que ficou no lugar bom. Gostei desse lugar. Vou colocar os olhinhos, deixa eu só ver como vai ficar. Só para eu ter uma noção. É isso mesmo. E vou finalizando com pontos baixíssimos até o final. Aqui, ó, cheguei no meu último ponto, eu faço. Aqui meu fio já tá cortado, tá? Mas aí vocês cortam, arremata e queima e puxa ele inteiro pra fora. Puxei ele inteiro pra fora, vou pegar minha agulha de tapeceiro e vou fazer meu ponto falso. Então, ele vai sair daqui, vai passar aqui dentro e vai voltar aqui pra dentro. E vou arrematar o meu fio. Ó, ficou bem certinho, do jeito que eu queria. E agora, nós vamos para as orelhinhas. Bom, agora nós vamos fazer as orelhinhas, tá? Então, nós vamos ter um ponto baixo e um meio ponto alto, tá? Então, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. No segundo, a gente faz um meio ponto alto e depois um ponto baixo. Então, a gente começa com um nó corrediço. Deixa um espacinho aqui pra gente poder tá amarrando depois. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou dar uma laçada, vou pegar na segunda correntinha, vou puxar e fechar o meu ponto baixo, o meu meio ponto alto. E na próxima, a gente faz um ponto baixo. Aí, ela fica meio enroladinha. Faço mais uma correntinha para travar, arremato e puxo, tá? Então, aqui vai ficar a orelhinha. Então, nós vamos fazer 2 orelhinhas dessa, 2 iguaizinhas, pra gente tá colocando nas laterais. Então, aqui eu tô com as minhas 2 orelhinhas já pronta. Eu vou meio que posicionar elas aqui. A gente coloca ela um pouquinho depois dos chifrinhos, tá? Olhem aqui, ó, um pouquinho depois do chifrinho. Então, eu vou pegar a minha parte de cima, ela virada pra frente, tá? A curvinha, ó, onde ela se vira, fica pra frente. Eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro, vou vir aqui, ver onde eu quero tá colocando, vou colocar nesse ponto aqui, ó. Coloco lá pra trás. E agora eu pego esse. Vejo aqui. Se eu coloquei aqui nesse ponto, eu coloco um pouquinho pra frente, ó. Eu coloquei aqui, cai embaixo, um pouquinho pra frente. E puxo. Agora, a outra, ó. Essa parte tem que ficar pra frente, então, eu vou colocar o meu fio que tá por cima. Vou ver aqui onde eu vou colocar. Vou colocar aqui, ó, tá? Então, eu vou deixar nesse aqui. E pego o outro. Se eu coloquei nesse daqui, eu vou colocar um pouquinho pra frente. E puxo. Vejo se eu gostei do lugar. Eu acho que tá bom. Vou lá atrás. Vou dar 2 nozinhos. Primeiro não aperto muito. Aí, o segundo aperto mais. E aqui a mesma coisa. Então, um nozinho. Não aperto muito. E o segundo eu aperto mais. Aqui a gente vai arrematar os fios, tá? Então, vocês arrematem por aí. Aqui também vocês vão ter que arrematar. Eu não vou arrematar para não prolongar muito o vídeo, mas é tranquilo. E agora, nós vamos colocar o focinho,
que é um coraçãozinho. Eu vejo o lado correto, vocês percebem que esse lado é mais perfeito do que esse lado aqui. Esse lado aqui, ó, é cheio de bolinha, ó. Vê se dá pra vocês verem. E esse aqui é mais perfeito. Então, eu vou pegar minha cola, eu uso a cola de silicone. Gosto muito dessa cola. Vou passar a cola. Não posso pôr muito, tá? Porque senão ela pode melecar também. Se vocês quiserem usar cola quente também, que cola muito rápido. Gosto muito dela também, porém aqui eu estou sem ela agora. E vou posicionar ela bem embaixo, ó, do Vzinho do primeiro ponto que eu fiz na cor noz moscada. E colo, tá? Cuidado para não deixar a cola, porque ela deixa meio branquinha, por isso que eu não... Tem que tomar bastante cuidado. Aqui os olhinhos, eles vêm separados, tá? Eles vêm a parte branca e a parte preta. Já colei a parte preta para adiantar aqui. Então, eu vou ver aqui onde eu vou querer estar colocando os meus olhinhos. Na altura, eu vou colocar na altura dessa daqui, ó, um ponto pra lá, tá? Então, eu vou colocar a minha cola. Aqui. Vou passar a cola também. Na hora que vocês forem colar o olhinho, gente, vocês prestam muita atenção, na hora que for colocar a parte preta com a parte branca, pra vocês não colarem o mesmo lado, tá? Porque se você colar ele do avesso, só vai ficar os dois pro mesmo lado. Aí, aqui eu coloco aqui. Ela não cola instantâneo, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado. E aqui nós aplicamos o olhinho. Agora, nós vamos fazer um risquinho aqui, né? E as sobrancelhas aqui. Eu vou usar o fio Cleia, tá? Ele é bem fininho. Então, vou usar o fio Cleia, tanto aqui, tanto aqui. Aqui eu vou usar duplo, aqui eu vou usar ele sozinho. Então, vou cortar um pedaço dele. E vou passar aqui numa agulha maior com ponta. Então, aqui primeiro eu vou fazer este lado aqui. Vou fazer aqui. Vou pegar desse ponto aqui até esse ponto aqui. Eu vou passar 1,5 ponto, tá? Então, eu vou introduzir minha agulha lá atrás. Eu gosto de fazer assim, tem gente que faz diferente, tá? Tiro lá da ponta, ponho na outra ponta aqui e passo lá pra trás também, ó. Passei um meio ponto e 1 ponto. E pulei pra parte de baixo. E coloco lá atrás. Puxo. Ficou ótimo pra mim, ó. Agora, eu vou regular ela, puxar um pouco mais, porque depois eu vou arrematar. Não puxo muito pra conseguir dar o nozinho, tá? Ó, aqui é um tamanho bom. Então, eu vou lá e corto. Aí, eu faço a mesma coisa do outro lado. Vou colocar a minha agulha aqui bem em cima. Vou pular 1, 2 e vou colocar aqui embaixo, tá? Eu vou colocar e já venho aqui com vocês. Bom, agora eu coloquei as duas sobrancelhas. Eu vou pegar o restinho do fio que sobrou, porque eu peguei um pedaço bem grande. Vou passar os 2 fios, tá? Pela ponta aqui. E aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no ponto de baixo. Bem reto aqui, ó. Vou introduzir minha agulha lá do outro lado. Vou deixar o pedaço do fio aqui, tá? A bolinha, ó. Não deixa cair, que eu tô aproveitando um pedacinho. Mas se vocês quiserem pegar uma maior, não tem problema. Deixa eu tirar os fios aqui que eu não arremetei ainda.
E aqui, ó, eu vou fazer ele sair bem embaixo da boquinha aqui, ó. É meio difícil, mas vocês conseguem, tá? Pronto, saiu, ó. Saiu bem aqui, agora eu enfio aqui dentro. Tá? Puxo lá pra baixo. Deixo até lá embaixo. E agora eu vou arrematar ele. Eu passo por dentro de alguns pontos. Deixa eu pôr pro lado de cá. Porque tem uns que dá resistência, tá? Vou colocar aqui primeiro. E vou colocando lá pro lado. Aí, um ficou pra trás. Coloco de novo. E puxo. Se eu quiser passar um pinguinho de cola aqui, eu posso passar um pinguinho de cola e corto. Certo? Aqui eu posso estar passando também um blush. Fica bem bonitinho. E assim, nós finalizamos o nosso cestinho de mini cesto, né, de rena, agora para vocês venderem muito no Natal, certo? Então é isso, agradeço por vocês estarem aqui até agora, e assim que fizer o cestinho de rena, nos marque eu, Cestos e Tramas, a Gi da Coriponto e também a Giz da Giz Coelho. Até mais!